Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Thaisa Alves e eu tô sempre criando conteúdo que envolve história e moda. Então hoje eu tenho um assunto muito legal pra falar com vocês, então bora assistir. Então no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que é muito importante e é super interessante. Eu nem acho, não, tenho certeza absoluta que eu nem tenho know-how para falar tanto, com tanta propriedade desse assunto, mas eu vou tentar passar um pouquinho para vocês do que eu sei de forma clara e objetiva. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação do movimento feminista com o mundo da moda, né? Com a evolução da moda. Bom, meus amores, eu tentei fazer um resumo, tentei fazer de forma reduzida para contar um pouquinho dessa história para vocês, porque a gente sabe que é uma história muito longa e cheia de detalhes, que a gente gosta de saber, mas eu precisava fazer um pouquinho, uma cronologia um pouquinho mais dinâmica para vocês, para ser um pouco mais funcional, para conseguir fazer essa relação do movimento feminista com a evolução da moda. Então, nós vamos começar pelo finalzinho do século XIX, que foi o pontapé inicial, digamos assim, do fim, do espartilho, do coselê, do que era um acessório indispensável na vida das mulheres por muito tempo, e que vivia, para evidenciar o corpo feminino, as curvas femininas que eram evidência na época. Então, no finalzinho do século XIX foi o início dessa libertação dos espartilhos, digamos assim. Mas essa questão da libertação e da mudança mais drástica na vida das mulheres em relação às vestimentas e à moda, ela começou a ganhar ainda mais força, e esse ponto de partida de libertação da mulher, do corpo da mulher, em relação à vestimenta, à moda, se deu mais, ganhou mais força, digamos assim, na década de 20, com a Primeira Guerra Mundial, que foi, se eu não me engano, de 1911 a 1918. Então, as mulheres se viram numa posição diferente em que elas nunca estiveram, que os homens saíram de casa, para ir lutar nas guerras, e elas tiveram que trabalhar. Então, quando elas começaram a ter essa necessidade ou de trabalhar no campo, ou trabalhar nas fábricas e sair de casa, nessa saída de casa, a mulher encontrou a dificuldade que ela tinha, em relação a conforto e até movimentos mesmo, em relação às roupas que ela usava naquela época. Na década de 20, as mulheres, a moda era muito relacionada à forma andrógena das mulheres, onde as mulheres não tinham muitas curvas, era uma moda mais solta, um pouco mais livre, digamos assim. Então, com um pouco dessa libertação do espartilho, e trouxe essa necessidade da mulher trabalhar fora, a vestimenta das mulheres, a moda teve que ter essa diferença, essa evolução, digamos assim. Foi o ponto onde as mulheres começaram a usar calças e utilizar roupas mais funcionais para atender melhor aquele novo momento que as mulheres estavam vivendo, que foi quando as mulheres começaram a sair e trabalhar. E com isso também aconteceu uma outra situação, que as mulheres começaram a trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, e consequentemente elas começaram a ter poder de consumo, poder de compra. Então, envolve muita coisa aí. E uma figura muito importante nesse período, que é muito forte, traz essa mensagem muito forte, é a Coco Chanel. Que a Coco Chanel, ela sempre trouxe, ela iniciou, um movimento na moda que trouxe muito essa questão da liberdade feminina na hora de se vestir. Então, a Coco Chanel, ela trouxe uma moda mais liberta, mais uma moda mais empoderada para as mulheres na época. Ela trouxe a calça para a moda feminina, para o armário feminino. Inclusive, eu já vi um documentário sobre a vida da Coco Chanel. Eu não vou falar muito, porque depois eu quero fazer um vídeo só falando um pouquinho sobre a Coco Chanel. Mas ela usava muitas roupas, do namorado dela, o armário dele, e transformava as roupas dele, adequava, no armário dela, e isso era muito legal. Inclusive, teve uma das peças mais vendidas, que foi uma das peças sucesso da Coco Chanel, que ela construiu essa peça, eu não me lembro o nome agora, depois eu vou pesquisar e coloco pra vocês, que ela construiu, essa peça, ela desenvolveu essa peça a partir de um suéter do namorado dela.
Então, por aí a gente já tira que realmente a visão estava começando a diferenciar, né? A mulher estava começando a conquistar um pouquinho mais de espaço e liberdade na hora de escolher as próprias roupas. Desculpa, porque eu esqueci de 2 detalhes bem importantes, né? Antes de ir, né, para o século XX. No finalzinho do século XIX também tiveram 2 acontecimentos bem importantes. O primeiro que foi a criação do sutiã, porque visto que o espartilho estava sendo, né, deixado de lado no armário feminino e eles passaram a utilizar espartilhos mais leves, né, nem tão robusto como eram na época, como elas utilizavam, que era até uns espartilhos meio que acoplados à estrutura para aquelas roupas bem volumosas, né, que se usava, né, no século XIX, também surgiu o sutiã, porque viu-se a necessidade de ter algo para poder dar um suporte, né, dar uma sustentação aos seios. Só que nesse momento ainda não tinha caído nas graças das mulheres e elas nem imaginavam que seria uma peça tão indispensável assim no nosso guarda-roupa ao longo dos anos. E outro detalhe também que contribuiu muito para essa questão da mudança da vestimenta das mulheres foi que também nesse período de guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, como eu falei para vocês, dessa necessidade da mulher trabalhar fora, dessa saída da mulher para o mercado de trabalho, também houve a diminuição da criadagem, né? As mulheres tinham cada vez menos empregados, não tinha aquela vida luxuosa, porque no período de guerra a gente sabe que as coisas mudam de cenário, né? E aí as mulheres se viram na necessidade de ter, né, vestimentas mais simples de se usar e vestes, né, roupas, desculpa, gente. E roupas que elas conseguissem se vestir sozinhas, que tivessem mais facilidade de se vestir sozinha, entendeu? Eu acho também que são 2 pontos bem importantes nessa história aí. Então, continuando a história, anos se passaram e por aí vieram outras tendências, né, de acordo com cada época. E tivemos uma outra guerra, né, Segunda Guerra Mundial, né, de 1939 a 45. Acho que 45. Deixa eu consultar aqui. Isso mesmo, de 1939 a 1945. Vocês estão estudando história junto comigo. Relembrando, né, gente? Tem muito tempo que eu terminei o ensino médio, então, por favor. Enfim, e com a guerra também, né, eu já falei um pouquinho, tem um post, inclusive, no meu Instagram, que eu fiz um pouquinho dessa cronologia aí da moda, né, a linha do tempo da moda, né, de cada década. Então, o período pós-guerra foi marcado também pela volta da mulher super feminina, do glamour, da cintura bem marcada, que inclusive eles até têm eu li um pouquinho, eu sei bem superficialmente, mas foi uma época chamada de New Look, que até foi uma tendência lançada pelo Christian Dior, né, que foi aquela coisa bem da cintura marcadona, da mulher muito feminina, glamourosa e uma mulher bem cheia de feminilidade. Bom, então com essa volta e esse retorno do glamour, da feminilidade em evidência, das cinturas bem marcadas, o espartilho, né, ganhou cena novamente. Óbvio que reformulado, né, repaginado, uns espartilhos mais leves, né, mais leves do que, óbvio, no século XIX, em que as mulheres usavam aqueles espartilhos bem robustos mesmo, bem... Como eu tava falando com vocês antes, né, do final do século XIX, início do século XX, em que as mulheres começaram, né, a sair de casa para trabalhar fora, né, e entrar no mercado de trabalho, e elas começaram a questionar, né, e a reivindicar os seus direitos, visto que elas estavam trabalhando nas fábricas, estavam trabalhando no campo e não tinham os mesmos direitos que os homens. Então, a gente vem de uma sociedade, óbvio, onde ao longo dos anos a mulher foi feita para estar dentro de casa, né? Era considerada sexo frágil e nesse período a mulher passou a ter uma outra visão, né, de mundo e começou a lutar. Então, em meio a todos esses acontecimentos sociais e políticos que aconteciam no período e essa transformação, né, essa mudança na vida da mulher, ela se sentiu, né, ela viu a necessidade de ser mais participativa e de uma igualdade, né, perante a sociedade, e foi onde surgiram esses movimentos, onde a mulher buscava, né, pela liberdade, pela igualdade, onde elas reivindicavam condições, né, de trabalhos iguais às dos homens.
e também direito de voto, de participar, né, na política e tudo mais, gente. Então foram muitos acontecimentos. Como eu disse, foram muitos acontecimentos. E como eu também falei no início do vídeo, eu também não tenho um big, né, digamos assim, eu não tenho esse know-how todo para estar aqui ficar falando de movimento feminista com vocês, mas eu considero muito importante que a gente estude e entenda. Então eu tô estudando sobre isso agora, eu tô me preocupando com isso agora. Poxa, com 30 anos, então assim, eu tô passando para vocês um pouquinho do pouco que eu sei, do pouco que eu aprendi, né, há pouco tempo, inclusive, que eu tô aprendendo, que eu tô pesquisando e que eu tô buscando saber um pouco mais, porque eu acho que é muito importante, principalmente para nós mulheres, entender a importância desse movimento e perder um pouco desse preconceito, onde as pessoas acham que o movimento feminista inclui apenas mulheres mal amadas, mulheres que não estão dentro de um padrãozinho que a sociedade estipulou aí por muitos e muitos anos. Então a gente precisa quebrar esse preconceito, digamos assim, que muitas mulheres têm. Inclusive, eu tenho várias pessoas próximas, eu também já tive um pouco desse preconceito, justamente por não ter conhecimento e não saber dessa importância e de toda essa conquista, de toda essa luta. Mas eu senti a necessidade que eu precisava entender um pouco mais, também para eu não concordar se eu não concordasse. Mas é o que eu tô falando, nessa minha pesquisa, nessa minha busca por entender, eu comecei de fato a valorizar e dar importância e enxergar realmente o valor do movimento feminista para as mulheres. Então, continuando na história, eu precisava falar um pouquinho disso para vocês, né? Eu queria compartilhar um pouquinho disso para vocês, mas continuando na história, né? Nos anos 60, na década de 60, tiveram muitos acontecimentos também muito importantes para a mulher, que foi a popularização da pílula, né, anticoncepcional, e um pouco começou essa coisa da liberdade, né, sexual da mulher, que antes era muito mais ainda, né, controlada. Lógico que nos anos 60 não teve toda essa liberdade assim também, né? Mas já foi um início, né? Foi o início de toda essa liberdade que a gente tem hoje. E em meio a todos esses acontecimentos dos anos 60, a Saint Laurent, que ela teve um papel bem fundamental nisso, que foi onde ela lançou um smoke feminino, que até então era uma peça que era, assim, impossível de uma mulher utilizar, igual hoje a gente usa, né, terninhos e esse tipo de roupa, que naquela época eram roupas exclusivamente para homens. Então a Yves Saint Laurent, né, lançou o smoke feminino, que foi um marco, assim, né, na história da moda e no movimento feminista. Dando continuidade à nossa história, que é longa, o movimento feminista, ele ganhou mais força, né, ele começou a ter mais visibilidade na América, digamos assim, vamos falar América Latina, mais pela década de 60, 70, e ele ganhou mais força, inclusive, né, unido a outros movimentos políticos e sociais que tinham na época. E claro, sem dúvidas, o movimento hippie teve muita influência nessa época. Não vou entrar também, que senão eu vou ter que falar muita coisa. E finalmente, nos anos 80, a gente teve também a colaboração de dois, né, estilistas, dois nomes fortes na moda, que foi o Gianni Versace e o Jean Paul, que eles começaram um pouco dessa tendência do espartilho à mostra, onde era um período também já que tava mais na moda essa coisa do fetichismo, que eles falam, né, na moda, no mundo da moda. Então eles trouxeram um pouco essa pegada do espartilho que ficava à mostra, entenderam? Eles entraram mais nessa pegada de espartilhos mais futuristas e essa liberdade que os anos 80 já traziam, né, para as mulheres e para o mundo da moda. Bom, gente, concluí, né, esse caminho. Agora eu quero falar sobre uma outra coisa com vocês para poder concluir esse nosso raciocínio todo desse vídeo. Bom, gente, e por que eu decidi, né, fazer esse vídeo tentando trazer esse paralelo entre o movimento feminista, a evolução das mulheres, como vocês quiserem chamar, e a moda, né? Por quê, gente? Baseado em quê?
A moda, ela muda baseada nos movimentos culturais, nas mudanças culturais que estão acontecendo em determinada época. Então, por isso que essa relação é tão forte. Claro que tudo tem uma relação, tudo tem uma conexão. Então, óbvio, porque quando eu falo para vocês que período de guerra a moda se tornou uma moda mais simples, uma moda reinventada, uma moda enxuta, porque no período de guerra, quando acaba a guerra, onde volta a prosperidade e as mulheres começam a desenvolver uma moda, o mundo da moda começa a explorar mais um lado do que? Do glamour, da feminilidade, da moda, né, em si, mais glamourosa à tona, né? Por conta disso, por conta do momento e da época que a gente está vivendo. A moda reflete os movimentos culturais e políticos que a gente vive em determinados momentos, em cada época. E o que a moda e o feminismo têm em comum? O que une, né, essas duas coisas? É o poder, gente, de empoderar as mulheres. É o objetivo, na verdade, não falei errado. É o objetivo de empoderar mulheres, de elevar a autoestima da mulher, a importância da mulher na sociedade, a imagem, expressar o que cada uma quer, a personalidade de cada uma, a importância na sociedade de cada uma, o papel de cada uma na sociedade, na sua família. Então, a moda é isso, é expressão, né? E eu acho que esse é o ponto crucial, né, em comum entre a moda e o movimento feminista, é empoderar e realmente valorizar o que a mulher tem de melhor. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu tô um pouquinho nervosa, confesso, porque eu não sou muito de abordar assuntos assim nas minhas redes sociais, porque eu sei que às vezes pode ser um pontinho para trazer algumas polêmicas, eu gosto de evitar, mas eu também vi a necessidade de expor um pouco dessa importância de falar sobre como eu falei, né, essa interação entre a evolução da moda e a evolução da mulher na sociedade. E eu acho que todas nós, como mulheres, devemos saber da importância, conhecer um pouco da história, da nossa história, do nosso passado, para a gente poder ter mais certeza ainda aonde que a gente quer chegar, para onde a gente quer ir e o futuro que a gente quer deixar para as nossas filhas. Espero de coração que vocês tenham gostado e um beijo. E deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e se inscreva no meu canal. Até a próxima!